Com este vídeo, estamos começando uma nova série neste canal que será chamada Maravilhosa Graça. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui acompanhando os nossos vídeos. E vamos, a partir de um livro até conhecido, do autor americano Philip Yancey, Maravilhosa Graça. Vamos estudar este livro nesta série, nesta playlist, de um conteúdo maravilhoso, de um conteúdo muito edificante. E com esta primeira gravação, nós vamos falar desse título, desse tema, A Última Palavra Perfeita. Qual a última palavra perfeita? Existe alguma palavra perfeita? Se existe, qual é? Por que ela é a última palavra? Então vamos ver um pouco sobre isso. Eu não sei nada, exceto uma coisa que todos sabem. Quando a graça dança, eu também devo dançar. Se há algo que alegra, que edifica, que fortalece, é a graça de Deus. Quando ela se manifesta, quando ela se apresenta, a alegria se torna presente, como bem disse o salmista Davi. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. É isso que a graça de Deus faz em nossas vidas. Ela nos torna alegres, ela nos faz dançar, porque a graça de Deus nos restaura, a graça de Deus nos edifica, a graça de Deus nos fortalece, a graça de Deus nos mantém, nos dá vida. Philip Yancey fala de um amigo que trabalhava no subúrbio de uma cidade e ele faz referência a uma mulher. E com esta história contada pelo seu amigo, ele fica pensando, será que a igreja perdeu o dom? Que dom? Qual dom que a igreja perdeu? Assim ficou pensando Yancey diante do relato do seu amigo. O amigo falou de uma mulher que ele conheceu no subúrbio da cidade, uma mulher muito pobre, sofredora, que tinha uma criança de 2 anos a quem ela alugava para homens dela abusarem da criança, em troca de dinheiro, para que ela se mantivesse e sustentasse o seu vício. O amigo de Yancey, vendo aquela situação, pensou numa saída para aquela mulher e ele sugeriu que ela procurasse uma igreja. E ao fazer esta sugestão, ele ficou surpreendido com a reação da mulher. E foi exatamente isso que ela disse. Igreja? Por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. Você já imaginou isso? Essa era a impressão que aquela mulher tinha de igreja.
um lugar de julgamento, de rejeição, onde ela, na condição que estava, poderia se sentir ainda pior diante da reação da igreja. Será que a igreja perdeu o dom da graça? Será que a igreja ainda oferece graça? Será que a igreja mostra graça? Infelizmente, a reação daquela mulher não corresponde com a realidade encontrada nos evangelhos. Nos evangelhos nós lemos de Jesus. Nós conhecemos que Jesus é aquele que acolhe, é aquele que convida, é aquele que diz: vinde a mim todos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Esse é o Jesus do Evangelho que aquela mulher não conhecia. Talvez ela conhecesse alguma igreja tirana, julgadora, desprezadora, uma igreja que mais parecesse um clube, mas ela não conhecia o Jesus dos Evangelhos. Porque o Jesus do Evangelho, ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega, ele dá esperança. E aquela mulher precisava conhecer o Jesus que acolhe. Daí pensarmos na palavra perfeita. Que palavra é essa? As palavras se desgastam com o tempo. As palavras mudam de sentido. Mas a palavra graça até agora não foi desgastada, não foi estragada. Ela continua sendo usada de maneira positiva, transmitindo sempre uma mensagem alegre, uma mensagem revigoradora. Daí usarmos expressões como: muitas pessoas dão graças antes das refeições. Somos gratos pela bondade de alguém. Sentimos-nos gratificados com boas notícias. Somos congratulados quando temos sucesso. Às vezes damos uma gratificação e falamos que alguém foi agraciado. Sempre positiva. A palavra graça se manifesta com variantes, com expressões diferentes, mas ela sempre traz esta ideia positiva, vivificadora, animadora, porque é essa a palavra perfeita que não foi desgastada. E esta palavra é uma palavra que transmite a bondade de Deus, fala do amor de Deus, do cuidado de Deus por nós, do quanto Ele nos ama. Agora, onde está a graça? Está apenas no Evangelho escrito? Está apenas no céu? Não. A graça está por toda parte. É uma palavra maravilhosa que expressa uma realidade que pode ser encontrada em qualquer lugar. Se a gente buscar o sentido da palavra graça na língua grega, nós vamos descobrir que ela significa alegria, regozijo, felicidade. O apóstolo Paulo falava do evangelho da graça de Deus. Era esse o evangelho que o apóstolo pregava. O evangelho da graça de Deus. Portanto, a graça de Deus, ela não é uma doutrina apenas. Ela não é
um termo do Evangelho, da Bíblia, apenas. O Evangelho fala da graça, mas a graça está em tudo. Nós estamos mergulhados na graça. A criação é graça. A água que bebemos é graça. O ar que respiramos é graça. Provavelmente era isso que estava sendo dito quando os anjos cantavam ao redor do trono, no capítulo 6 de Isaías, que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus, da graça de Deus. A tua graça é melhor do que a vida, dizia o salmista. O Salmo 29 diz: no teu templo, que não é um prédio, mas a natureza, tudo diz glória. A graça está por toda parte, mas nós facilmente a ignoramos. A falta de sensibilidade espiritual, de intimidade espiritual, de comunhão com Deus, nos torna insensíveis. Daí não percebermos a graça de Deus, a beleza de Deus por toda parte. Ao contrário disso, percebemos feiuras, violência, crimes, maldades. É isso que vemos na maior parte do tempo. Mas nesse mesmo ambiente que vivemos no dia a dia, podemos ver a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, que não tem sido assimilada, que não tem sido vivenciada, como podemos experimentar. Daí dizemos que existem duas causas para os problemas emocionais dos cristãos, entre tantas, mas duas delas podemos destacar. A primeira é não saber receber a graça de Deus. O fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão de Deus é uma causa para tantos dilemas e problemas emocionais entre os cristãos. Porque a graça de Deus é incondicional. Deus nos ama incondicionalmente. Mas poucos sabem receber esta graça. Acham difícil acreditar, descansar, absolver isso. E por não saber receber, por não entender, por não viver esta graça incondicional, as pessoas vivem atormentadas, culpadas, nervosas, medrosas, neuróticas, porque ainda não conheceram esta graça maravilhosa. E uma coisa leva a outra, por não saber receber e viver, não se sabe também compartilhar, distribuir esse amor, esse perdão para outras pessoas. Se eu não tenho, eu não posso dar. Se eu não conheço, eu não posso compartilhar. Quem não conhece a graça não pode dar graça. Quem não vivencia a graça não pode compartilhar a graça. Então, esta falta de assimilação e esta falta de compartilhamento da graça traz tormentos, traz angústia, traz legalismo, traz religiosidade estéril. Mas não precisa ser assim. Quando as pessoas vão à igreja, elas querem alguma coisa. Às vezes até mal intencionadas, até com propósitos egoístas, mas elas querem receber alguma coisa. É até comum ouvir pessoas dizerem: eu fui à igreja para receber uma graça
uma bênção, um favor de Deus, uma resposta de Deus para as minhas orações, para as minhas necessidades. Ainda há este conceito, este entendimento de ir à igreja para receber a graça. É isso que as pessoas querem. Eu ouvi de um criminoso que, para fugir da polícia, os seus amigos lhe vestiram de padre e lhe mandaram para uma vila distante da cidade. Ao chegar naquela vila, aquele criminoso vestido de padre começou a ser seguido por uma multidão querendo confessar os seus pecados. E ele tentava escapar daquelas pessoas, mas ele não conseguia, porque as pessoas tinham sede de Deus e ali estava um representante de Deus aos olhos delas, ainda que fosse um criminoso fugitivo, disfarçado de padre. De tanto as pessoas pedirem a sua ajuda, a sua bênção, ele parou, ficou diante das pessoas e um após outro vinha até ele e falavam das suas angústias, dos seus traumas, das suas dores, das suas tristezas. E ele ouvia, não sabia dizer nada para aquelas pessoas, afinal era um criminoso, um fugitivo. E ele apenas ficava ali diante daquelas pessoas, uma após outra, e aquelas pessoas ficavam aliviadas. E saiu agradecendo ao padre, dizendo: obrigado, padre, pela sua bênção. Isso mostra o quê? Que as pessoas estão carentes, estão sedentas da graça de Deus. As pessoas vão à igreja para receber a graça. Estão recebendo? Onde está a fonte da graça? No prédio? No templo? Não. A fonte da graça é Jesus. Ele mesmo disse: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Às vezes me pergunto, será que Jesus não está do lado de fora de muitas igrejas, querendo entrar para oferecer graça e não pode? Porque o que está acontecendo lá dentro não condiz com o Evangelho. A Bíblia termina, o último livro da Bíblia, Apocalipse, termina com estas palavras: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. A graça é para você, a graça é para mim. A graça perdoadora, a graça transformadora é para você, é para mim. Que Deus nos abençoe. Amém.